Você conhece, provavelmente conhece, um amigo, um parente, enfim, alguém que sofre com aquele probleminha de mau hálito, não é? Mas como avisar essa pessoa? E será que você mesmo não está sofrendo com esse problema? Pois é, porque nem a gente consegue perceber quando a gente está com problema de halitólise. E é sobre isso que vamos falar agora com o cirurgião dentista Márcio Marques. Olá, como vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem, a halitose e o mau hálito, ele tem origem apenas na boca? Não, na verdade, a halitose, 80% das causas de halitose estão associadas a causas locais. E quando a gente fala em causas locais, a gente pensa em boca, orofaringe e vias aéreas superiores, né? Grande parte associada à boca. No que diz respeito especificamente à área de odontologia, nós teríamos aí como principais causas as doenças periodontais e a própria cárie dentária, né? Nós teríamos ali associado ao orofaringe as amidalites e teríamos comprometimentos de vias aéreas superiores, incluindo as sinusites dos seios paranasais, infecções da cavidade nasal propriamente dita, mas 20% das causas estão associadas a problemas sistêmicos, que envolvem desde o sistema digestivo até o sistema respiratório, e no sistema digestivo fazendo uma distinção entre problemas estomacais e intestinais. Agora, uma vez que não é na boca, você acabou de falar, que pode ser no estômago e também no intestino. Mas realmente, o nosso organismo tem uma interligação curiosa, né? E como é que a pessoa pode descobrir essas causas? O importante é recorrer a uma série de especialistas, assim, para poder achar exatamente onde está a origem do problema? Considerando que 80% das causas são de origem local, e é muito comum que as pessoas façam uma associação direta entre o mau hálito e a boca. Via de regra, o profissional que é procurado em primeira mão é o cirurgião dentista, né? E a partir dessa verificação profissional, como a maior parte das causas está associada a causas locais, é muito provável que o cirurgião dentista possa resolver essa questão. Uma vez identificado que extrapola os limites da boca, evidentemente esse cirurgião dentista vai encaminhar esse paciente para que ele faça uma avaliação médica e que se busque, então, as demais causas. Uma vez que a causa é no estômago e tudo mais, pode ser também provocado naquela pessoa que tem uma séria, tem um grande número de remédios, ela é passível de várias doenças e acaba tendo que tomar muitos remédios. Quer dizer, essa questão do remédio, ela pode ser algo que também provoque esse problema. E uma vez que provoca esse problema, será que teria tratamento? Veja bem, sempre que a gente ingere qualquer substância, essa substância vai ser absorvida, ela vai ser biotransformada e ela vai ser distribuída a nível sistêmico. É interessante observar até uma coisa que existe um mito. Por exemplo, a chamada halitose etílica, o famoso bafo de bêbado. Uhum. Todo mundo pensa que ele se origina no estômago, quando, na verdade, ele tem origem no pulmão, né? A circulação do álcool faz com que, na troca gasosa a nível alveolar, esse álcool seja expelido e gere a chamada halitose etílica, que vai ser, inclusive, detectado nos bafômetros, nos etilômetros. Então, essa questão medicamentosa, ela acaba tendo uma influência pela eliminação pulmonar também desses subprodutos que estão circulando no organismo. Aí a pessoa tem ela já descobriu, ela já percebeu que está com um hálitozinho que já está um pouco vencido, né? E ela resolve recorrer a balas e chicletes, enfim, e outros mecanismos para tentar dar uma suavizada, uma mascarada. O uso frequente desses artifícios acaba causando outros problemas, não é? Dentre eles a cárie dentária. E tem aquelas pessoas que, mesmo que usem balas e chicletes, elas continuam com mau hálito, né? Sim, porque dependendo da intensidade, a pessoa não consegue ficar com a bala 100% do
seu tempo, né? E isso tem consequências sérias e graves para a saúde bucal, porque, via de regra, essas balas têm algum tipo de açúcar e, por conta disso, o pH bucal tende a baixar gravemente, contribuindo para o aparecimento da cárie e se somando um fator a mais que contribui para a halitose. Agora, a gente sempre conhece alguém que tem um probleminha, que está ali com aquele hálito ruim. O que fazer? Deixa a pessoa viver a vida dela? Ou a gente tenta avisar essa pessoa de alguma maneira? Essa é uma questão extremamente delicada e no dia a dia dos nossos consultórios, das nossas clínicas, a gente chega a observar uma coisa muito interessante. Pessoas que dividem uma intimidade, né? Marido, né? Mulher, às vezes se sentem constrangidos e se sentem assim em dificuldades de dar consciência ao seu parceiro de que ele tem halitose. E é interessante que, às vezes, já me vi em situações de consultório de uma mulher, por exemplo, fala assim, eu preciso trazer o meu marido aqui, eu preciso que você fale para ele que ele tem mau hálito. E aí? Eu não consigo falar. E aí você... No meio profissional, isso é muito mais fácil de se colocar, né? Mas é interessante que pessoas que têm uma intimidade muito grande têm, às vezes, dificuldade de deixar que o outro tome conhecimento que ele tem esse problema. Pode parecer ofensivo, né? A pessoa pode ficar magoada, enfim, passa por uma série de questões psicológicas também, né? Sim. É tão delicado que mesmo diante de um grande grau de intimidade, as pessoas têm restrição de dar ciência ao outro de que isso está acontecendo. O melhor é avisar ou não avisar? O que você acha? Não, sem dúvida nenhuma. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que trata-se de um problema de saúde. A halitose certamente vai manifestar alguma condição que está presente, né, que pode haver um comprometimento da saúde, e às vezes uma simples orientação de higiene bucal, um tratamento odontológico, ou até uma orientação nutricional pode resolver muitos problemas. Você tocou numa questão, por exemplo, é muito comum que a gente identifique pacientes idosos tendo um hálito um pouco mais perceptível. E grande parte da chamada halitose senil, ela está associada a uma questão fisiológica. Ao passo que envelhecemos, o peristaltismo, que é o movimento que permite que o bolo alimentar transite no sistema digestivo, ele tende a diminuir. E uma vez diminuído, esse bolo, ao passar pelos intestinos, onde acontece a absorção das substâncias que são efetivamente degradadas ao longo do processo de digestão, eles vão ficar mais tempo disponível para o conteúdo bacteriano que nós temos a nível intestinal. Essa lentidão maior já é suficiente para que dois problemas acometam ao paciente idoso. Um deles é uma maior formação de gases, né? E a reabsorção desses produtos que ficam nessa linha de absorção por mais tempo também vão permitir que haja uma halitose mais perceptível, né? Um terceiro problema até que isso leva também, e que é uma dificuldade dos idosos, é a questão da constipação. Porque como a nível intestinal também ocorre a absorção de líquido, a tendência é que esse conteúdo também se torne mais ressecado, o que dificulta a evacuação. Então, uma simples orientação nutricional no sentido de acrescentar um número maior de fibras vegetais e aumentar o consumo de água, é capaz de ajudar essa pessoa, nesse momento da vida, a melhorar a sua digestão e minimizar os efeitos que isso pode ter na halitose, né? Então, às vezes, é importante que a pessoa tome conhecimento, né? E chega um momento na vida onde isso começa a se manifestar com mais, vamos dizer assim, de uma forma mais perceptível, e são as pessoas que estão no convívio mais próximas que vão mais facilmente identificar essa mudança e contribuir dessa forma para que esse indivíduo tenha mais saúde.
Importante também lembrar para as pessoas que estão em casa os hábitos mais corretos, né? Os hábitos saudáveis de higiene, não é? Que é a escovação 3 vezes por dia, uso de fio dental, enxaguante bucal, não é isso? Sim. É interessante, inclusive, perceber-se que nós temos fases na nossa vida, né? E, interessantemente, isso é pouco comentado, mas para cada fase da nossa vida há que se fazer adaptações dos nossos hábitos alimentares, né? Uma alimentação que é ideal para um paciente jovem, ela é diferente do ponto de vista calórico, do ponto de vista nutricional, de um paciente de meia idade e de um paciente com mais idade. E a gente, geralmente, por uma questão de hábito, tende a permanecer, por uma questão até cultural, fazendo as nossas refeições de uma forma como a gente sempre fez. Razão pela qual muitas pessoas têm a tendência à obesidade a partir do início da fase adulta. Por quê? Porque, por uma questão de costume, costumam comer mais do que necessitam nessa fase, porque, enquanto você está em desenvolvimento, a sua demanda calórica é muito grande. Quando a gente completa esse desenvolvimento, essa demanda calórica já não é tanto. Entretanto, a gente tem uma tendência de, por hábito, continuar se alimentando exatamente da mesma forma, né? Então, à medida que a vida vai passando e o nosso metabolismo vai se modificando, é necessário, sim, que haja uma modificação nutricional para que possa contribuir para a nossa saúde, né? E a litose meio que vai estar, vamos dizer assim, orbitando em torno dessa ideia também, de que não só hábitos de higiene, mas até a questão nutricional vai ter uma contribuição significativa para que você possa ajudar, né, o seu metabolismo a funcionar da melhor forma possível. Muito bem, viu? Foi uma aula sobre mau hálito, sobre a litose, para você que está em casa achando que é uma questão que tem apenas uma causa, que é apenas na boca, mas é uma série de fatores que pode propiciar esse problema. Agora, quem quiser saber mais informações, como é que pode entrar em contato? Bom, nós estamos à disposição no Instituto Rio para qualquer avaliação, né? Rio de regra, as pessoas procuram sempre o cirurgião dentista, que é a nossa área de atuação na área de saúde, e uma vez identificado que existe algum problema que extrapola uma questão local, certamente esse paciente será indicado para o especialista a que tiver, vamos dizer assim, afeto à questão.